né? A semente e o fruto. Mais uma vez, o Senhor está fazendo com isso e colocando com isso assim, ensinos maravilhosos. Primeiro, ele fala da vinha aqui, mas ele já havia falado da vinha em Mateus capítulo 20, quando ele fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E aqui em Mateus capítulo 20, ele fala dos trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque os trabalhadores da hora undécima trabalharam só uma hora do período do trabalho daquela época, trabalharam só uma hora, enquanto os outros trabalharam em outros períodos, e alguns até no período integral, às 12 horas do dia, dentro daquela vinha. E aí o Senhor Jesus mostra que o dono da vinha está investindo pesado, porque ele está interessado com essa colheita, ele está interessado com essa plantação. Quem é a vinha? A vinha é o próprio reino dos céus. E se a vinha é o reino dos céus, o dono dessa vinha tem nome, o Senhor nosso Deus. E a palavra do Senhor aqui, nessa parábola do Senhor Jesus, dos lavradores maus, é exatamente a continuação desse trabalho. Por quê? Porque vai chegar um dia que o Senhor vai aferir ou averiguar o que aconteceu com todo esse trabalho e com todo esse investimento. Que, como diz a Bíblia lá no livro de Isaías, é o dia da vingança do Senhor. É o dia da vingança que ele vai se vingar, ele vai ficar bravo. Não, nada disso. Mas é o dia da vingança no sentido de justiça e de juízo. Então, esses trabalhadores da vinha são, em primeiro lugar, o povo de Israel. E o povo de Israel matou os seus profetas. O povo de Israel zombou dos seus profetas. O povo de Israel apedrejou os seus profetas. Ou seja, eles queriam, como dizem hoje, né? Eles queriam matar o mensageiro por causa da mensagem. Mas o dono da mensagem não é o mensageiro. O dono da mensagem é quem elaborou a mensagem. Né? Na verdade, é o remetente. E o remetente dessa mensagem chama Deus. E o povo, por muitas vezes, principalmente os religiosos, por muitas vezes desprezaram, depreciaram, banalizaram a palavra de Deus e os seus mensageiros. Mataram Jeremias, Ezequiel, Isaías. Então, diz a tradição, a história, que Isaías foi cortado ao meio. E o livro de Hebreus, o capítulo 11, fala a respeito disso, né? Eu vou até ler aqui, eu não tinha separado, eu não tinha colocado no computador, mas eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 11, e fala exatamente sobre isso. Sobre o que significa a rejeição da palavra do Senhor, e não apenas a rejeição da palavra, mas o que significa não compreender aquela palavra. E Hebreus capítulo 11 diz assim: aos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Então, com certeza, aqui o escritor aos Hebreus também se refere a Isaías quando foi cortado ao meio. Mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por quê?
Porque a palavra diz em seguida, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Ou seja, eles lutaram numa esperança. Olha só o que o Senhor fala nesse texto sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha que palavra profética, e qual era o nível do caráter espiritual de Moisés, né? Diz aqui, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então é exatamente esse galardão que o Senhor Jesus está pontuando aqui nessa parábola dos trabalhadores da vinha, os lavradores maus. Por quê? Porque haverá sim uma prestação de contas. E nós, servos de Deus, sabemos e precisamos saber que isso é uma realidade. E essa prestação de contas é por quê? É porque o investimento de Deus, toda a obra de redenção humana, a Bíblia fala que ele entregou povos pela nossa vida. O próprio Paulo fala que o Senhor Jesus só chegou até nós porque aqueles que eram os verdadeiros herdeiros rejeitaram. Então esses herdeiros que rejeitaram, que é o povo de Israel, o que aconteceu? A Bíblia diz, eles foram mortos, Paulo fala, como oferta por nós. Então é uma responsabilidade muito grande. Só que, infelizmente, nós como povo de Deus também corremos um risco. Qual é o perigo? O perigo é de exatamente estarmos lendo na cartilha desses religiosos, que Jesus tanto conflitou, enfrentou, confrontou. Por quê? Porque esses religiosos haviam criado vamos chamar assim, um bioma espiritual, né? Eles criaram um bioma espiritual aonde eles se retroalimentavam dessa doutrina, dessa teologia que eles haviam criado. E dentro dessas, agora, 4 paredes, né, que, por exemplo, o Senhor se utiliza, inclusive, principalmente da própria figura do templo, eles criando esse bioma como se fosse um aquário, né? O aquário, quando alguém vai criar peixes e tal, que a pessoa estuda, porque é todo um estudo, né? O aquário, se é de peixe de água salgada, se é peixe de água doce. Então, se é de água salgada, tem que ter uma fração de água salgada naquele lugar, possivelmente até vinda do próprio mar, e leva aquela água ali e passa por todo o sistema. Não pode pôr peixe ainda, porque tem que colocar tudo aquilo que, entre aspas, teria dentro de uma pequena porção do próprio mar, naquele lugar. E aquele lugar, né, ele precisa ficar um tempo ali, como se estivesse sendo curtido, né? E aquele lugar, aos poucos, ele vai se transformando num pequeno bioma, né, num pequeno ecossistema, para que depois, lá na frente, depois de algum tempo, é que se coloca os peixes naquele lugar. E esse aquário, ele passa a ser um bioma, né, uma fração da natureza expressada naquele aquário. Esses fariseus, esses religiosos, fizeram exatamente a mesma coisa. Só que pior. Por quê? Porque chegou um tempo que eles começaram a rejeitar o próprio Deus, o próprio dono da vinha. E quando Jesus chega, como profeta, como mestre, como enviado do Senhor, apostolicamente enviado pelo Senhor, para cumprir toda a palavra,
para cumprir com todo o seu chamado, ele foi completamente rejeitado, depreciado, banalizado. E não bastasse tudo isso, ainda mataram ele, que é o filho do dono da vinha, que ele fala que os trabalhadores malvados, os lavradores malvados, mataram o filho do dono da vinha. Como se o dono da vinha não tivesse poder para vir contra esses lavradores. Então, a palavra do Senhor mostra, e o Senhor nos exorta, para que nós não incorramos no mesmo erro. E é o que está acontecendo. O evangelho, de fato, nem sempre está sendo observado. O evangelho verdadeiro. E evangelho não é só pregar Jesus Cristo. Evangelho é toda a Bíblia. Toda a Bíblia é o evangelho. O caráter cristão, né? A moral que o Senhor pontua tão bem no Antigo Testamento. E essas coisas não passaram. Pelo contrário, se faz necessárias muito mais hoje do que foi no passado. Porque hoje a situação está muito ruim. A gente, quando olha as coisas, os noticiários essa tragédia da pandemia, e que, como dizem os cientistas, possivelmente virão outras pandemias, desculpe falar assim, mas é uma verdade. Por quê? Porque eu estou profetizando mal, a calamidade, a tragédia? Não. Porque a própria ciência mostra qual a razão. A razão é o próprio desequilíbrio desse ecossistema, desse bioma que o Senhor permitiu que fosse estabelecido aqui na Terra, no planeta Terra. Todos os outros planetas estão mortos. Todas as constelações estão escuras, tenebrosamente escuras, por causa do pecado humano. Toda a criação está gemendo, como diz lá em Romanos 8. Mas o Senhor permitiu que fosse criado um bioma. Exatamente aquilo, por isso que eu sempre falo para você que a Jerusalém, ela é o termômetro da humanidade, né? Então, todo esse bioma também está alterado. Haja visto o que está acontecendo aqui no Brasil. Os nossos irmãos lá do norte, do estado do Amazonas e toda a região, estão assim numa dificuldade tremenda, tragédia em cima de tragédia, por causa das cheias. Nunca se teve tanto transbordamento de rios naquela região. Enquanto isso, na nossa região sudeste, centro-oeste, tem partes, porções de terra, né, regiões completamente secas, como jamais houve há muitos anos, está acontecendo por falta de chuva. Então você percebe um desequilíbrio. Desequilíbrio esse que eu estou falando no Brasil, mas desequilíbrio no mundo. Eu acabei de falar de Jerusalém, o que aconteceu, né? Israel, quando pontuou lá que haviam conseguido, né, diminuir a disseminação da pandemia, logo em seguida, praticamente na mesma semana, começou todo esse conflito com grupos paramilitares árabes, grupos muçulmanos. Então, você perceba o quê? Que realmente o nosso planeta está enfermo. Então nós, como servos de Deus, precisamos mais do que nunca expressar aquilo para o qual nós fomos formados, aquilo para o qual o Senhor nos tirou do lamaçal, né? O Senhor nos tirou da lama e nos levou para uma outra condição completamente diferente. Então nós precisamos expressar. E a palavra do Senhor fala que, em primeiro lugar, Ele está atrás dos frutos. Isaías 53 diz assim: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Qual é o fruto do seu penoso trabalho? Primeiro, eu sou o próprio fruto. Alguém investiu para que eu conhecesse o Evangelho.
alguém colocou a sua vida, alguém se dispôs a pregar e levar o evangelho para que eu pudesse ser encontrado e para que eu pudesse, né, me converter ao Senhor Jesus, como eu, como você, como muitos de nós. Agora, eu não apenas sou fruto, mas agora eu preciso dar frutos. Em segundo lugar, a palavra profética dos frutos, a gente percebe nessa parábola que é o seguinte: um reino foi confiado a nós, uma vinha foi confiada a nós. Qual é a expectativa do Senhor da vinha? Que eu crie uma abóboda, né? Como os fariseus e os religiosos e os saduceus e todos naquela época criaram no entorno e também dentro do templo para serem alimentados, para serem os beneficiados de tudo isso, esquecendo dos outros, desprezando o próprio povo, a aflição, o flagelo que o povo vivia. É para isso? É essa a expectativa do Senhor? Eu acho que não. Depois, em terceiro lugar, o problema da igreja hoje é que, eu já falei para você, é que ela tem uma certa semelhança com aquilo que estava acontecendo com o povo no tempo de Jesus. Vive em torno de si, achando que isso é reino. Não, ser reino é estar agindo no templo maior. E o templo maior agora não é de nenhum ministério, mas o templo maior é a própria criação, é o próprio planeta Terra. E você transformar as suas atividades e aquilo que você faz, que creio eu, seja um talento de Deus na tua vida, que creio eu, seja um dom de Deus na tua vida, para que a partir e por causa de você, esse reino seja divulgado. Esse reino seja divulgado como? Porque você é bom de palavra, porque você é eloquente, porque você tem uma capacidade da fala, da palavra, não, mas é porque você vive, esse reino no teu cotidiano. E isso é maravilhoso. E em quinto lugar, somos um grupo que podemos sim entregar os frutos com mais excelência. Então, temos entregado os nossos frutos com certeza, cada um de nós. Mas esse fruto pode ser mais excelente. Esses frutos podem ser mais excelentes. Então, nós precisamos trabalhar essa parábola dos lavradores maus de uma maneira muito saudável. Como? Nos enxergando nessa lavoura, nos enxergando nessa vinha e trabalhando para que o Senhor, quando vier conferir a sua vinha, nos encontrar íntegros, retos, em santidade, em propósitos, não por uma benesse, não por alguma coisa cotidiana, circunstancial, mas alguma coisa que permaneça, alguma coisa que é celestial. E o que é celestial? É ministrar, é viver a palavra do Senhor através da minha vida. Esse é o maior ministério, esse é o maior trabalho, porque não é fácil viver. Não é fácil viver o evangelho no dia a dia, no cotidiano, por uma série de resistências. A Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, para que isso aconteça, é necessário nós nos dedicarmos e nos policiarmos a todo momento. E isso só pode ser feito de maneira saudável, de maneira real, quando eu tenho na minha vida, de maneira intrínseca, na essência, eu carregue o reino dos céus dentro de mim. Então, nós nos propomos como comunidade, como uma igreja sem paredes, nós nos propomos a viver esse evangelho,
de uma maneira saudável, de uma maneira consistente, de uma maneira profunda, entendendo a palavra de Deus, sabendo o que é jejuar, sabendo o que é orar, sabendo o que é ter a sós com Deus. A teologia chama de solitude, né? Mas o que significa o nosso a sós com Deus, a nossa devocional, o que significam esses sinais do início, do princípio de algo que o Senhor Jesus chama de princípio das dores. E o que significa? E nós, por que nós estamos aqui exatamente nesse momento crítico, totalmente adverso, totalmente cruel, terrível? É mãe que mata filho, é mãe que o filho morre e a mãe não está nem aí. São coisas que estão acontecendo a todo momento. E eu aqui não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando aquilo que acontece. E aí é um profissional de saúde que se corrompe dentro do seu próprio juramento, né, como um profissional de saúde, para se beneficiar. E uma série de coisas. E é um gestor público que, se pudesse vender, mandar vir retirar o nosso rim, ele tiraria o nosso rim. Ah, deixa, só com o rim tá bom. Tira o outro. Eu preciso vender o rim. Porque só falta isso, porque o resto faz. E nós, nesse momento todo, e diante de todo esse ambiente tão trágico, nós vivermos na plenitude do nosso chamado e do porquê nós estamos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós fomos chamados e fomos elevados à condição de filhos. Mas para sermos filhos que andamos conforme nós queremos, não. Mas sermos filhos para andarmos conforme o nosso gabarito, o nosso modelo perfeito e eterno, Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos, que somos eu e você. A palavra do Senhor em João capítulo 12 diz assim: respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, é essa honra que nós queremos. É essa honra, essa dignidade diante do Pai que nós queremos viver. Eu sempre falo isso. A imagem do Senhor Jesus indo para a cruz, que na maioria dos filmes, dos quadros, das pinturas, retratam, não é a imagem do Senhor Jesus que eu tenho no meu espírito. Por quê? Ainda que ele estivesse sofrendo, ainda que ele estivesse em extremo flagelo, ainda que ele estivesse com tudo aquilo que ele estava vivendo no seu sofrimento, na sua atitude sacrificial, ele estava em honra, ele estava em dignidade. Que honra é essa? A honra de obedecer ao Pai. Eu falei para você que a doçura da vida é exatamente essa. A felicidade maior é andar a par e passo em obediência àquilo que o Senhor propôs, por sobre a minha vida, por sobre aquilo que eu faço, por sobre a tua vida e por sobre aquilo que você faz. Então nós temos um grande trabalho, uma grande tarefa. Não é fácil, mas o Senhor tem nos dado cada dia a sua honra, a sua dignidade, para nós vivermos exatamente aquilo que é bom, perfeito e agradável em nome de Jesus, né? Vamos